Obrigado por terem vindo nos prestigiar. É uma data muito importante e significativa para nós e nós resolvemos, de maneira especial, diferenciada, hoje comemorar esta data com uma ação concentrada e dando ênfase à nossa campanha do Círculo Solidário, entregando centenas de cestas básicas só no dia de hoje, que fizemos aqui na frente da nossa entidade durante o dia. Entendemos que o momento, ele pedia, orientava que a gente seguisse esse caminho, ao invés de fazer uma comemoração tradicional. Resolvemos, então, retribuir com esse gesto à comunidade que tanto ajudou o Círculo de uma maneira ou de outra, com a história do Círculo Operário, com o êxito, com o sucesso que ele alcançou durante esses 75 anos de fundação. Eu estou aqui ladeado representando todos os ex-presidentes e todas as diretorias da história do Círculo, dois ex-presidentes, o Valdecir Colognese e o Rubens Esmeraldo, que antecederam nas gestões mais recentes e representam, então, aqueles que, desde o início, lá em 1945, começaram essa história, bonita história que o Círculo construiu. Então, eu só tenho orgulho de dizer que o Círculo ele tem uma ótima credibilidade, uma simpatia da comunidade, cresceu e viu crescer a cidade de Farroupilha a par e passo. Somos um pouco mais jovens que a história de Farroupilha, que é a emancipação, mas a gente se orgulha muito de ter assistido todo o crescimento que a cidade teve e nós estávamos aqui presentes. Aqueles que iniciaram essa caminhada fizeram o mais difícil e nós só estamos aqui por causa deles. Eu faço questão de homenageá-los, porque nós só estamos aqui porque aqueles conduziram a história do Círculo e nos entregaram ele da maneira que ele se apresenta hoje. E a nossa responsabilidade, então, é de manter e conduzir o Círculo para o futuro. Quem sabe a gente tenha a ambição de alcançar mais 75 anos, por que não, Então, nesse sentido, eu dizia que nós dirigimos as homenagens da data significativa que o Círculo alcança hoje, exatamente hoje, numa ação de beneficência. Nós quisemos, e a par dessa situação pandêmica que se encontra a humanidade, não ficarmos alheios e não deixar passar assim, com que simplesmente os outros fizessem alguma obra de minimizar os efeitos da pandemia para a comunidade mais vulnerável. E aí a gente resolveu empenhar os nossos esforços deste ano, com uma data tão significativa para nós, em alcançar um pouco de alívio e alento para essas pessoas que tanto sofrem com uma falta tão essencial que é a alimentação. Tem tantas coisas para serem feitas, mas a gente resolveu fazer aquilo que é possível, que o Círculo tem condições de fazer. E lá em abril, quando nós iniciamos, lançamos essa campanha e convidamos que outras entidades também fizessem. Se juntassem a nós, e algumas vieram e outras por si só fizeram as suas próprias campanhas. E isso também faz parte do êxito, na medida em que a gente despertou para que outros fizessem também, e cada um no seu bairro, na sua comunidade, de uma forma ou de outra, acabou também se enganjando nessa ajuda que deve ser dada para essas pessoas que têm essa dificuldade momentânea. Então, como eu disse, a ênfase maior do Círculo Operário nessa comemoração é essa campanha que a gente pôde desenvolver, que está em andamento. Hoje nós só fizemos uma ação concentrada, mas ela vai continuar. Até que tiver doações em dinheiro e a gente possa reverter em cestas básicas, nós vamos conseguir seguir com essa caminhada. O Círculo Operário tem algumas melhorias que a gente tem feito. A nossa história ela está calcada em cima da área de saúde e sempre a gente se dirigiu nesse sentido. Então, nós temos médicos, dentistas, aqui que trabalham aqui para o Círculo, atendendo os associados, a farmácia, psicólogo, atendimento psicológico, grupo, apoio psicológico de terapia de grupo, uma coisa desse sentido. E, então, este ano, como melhoria, além de das atividades já tradicionais, nós resolvemos incrementar
que tem a finalidade de melhorar o atendimento para aqueles que já usam e também atrair novos associados, fazendo com que o atendimento odontológico e o médico passem a ser atendidos também para não sócios. A ideia, nesse sentido, é que a gente atraia mais pessoas e, como eu disse, né, nós temos interesse em manter viva a história do Círculo, e, nesse sentido, nós resolvemos incrementar, trazendo mais profissionais e especialidades na área de odontológica. Para isso, lançamos uma clínica, né, Odonto Círculo. E o doutor Brentano, Felipe Brentano, atua como dentista, né, como odontólogo aqui na entidade. Com agora a chegada de mais um outro profissional, a gente está evoluindo nesse sentido. Felipe, tu poderia dizer algumas coisas nas melhorias que a gente está fazendo, as especialidades, enfim, os trabalhos que a gente pode fazer para esses atendimentos? Boa noite a todos. Então, o Círculo é uma entidade que, primeiro, eu vou falar que eu sou um pouco suspeito de falar, eu tenho muito carinho, eu trabalho há 12 anos aqui já como dentista, e a gente sempre procura atender assim, o associado, uma coisa assim, vamos dizer, mais humana. Eu tenho para mim isso, o Valdecir também, que foi quando eu comecei aqui lá em 2008, foi a pessoa que me convidou para trabalhar aqui, também sempre me passou essa parte do círculo operário, para ser uma coisa assim, voltada para a população, para o povo em geral, vamos dizer. O pessoal procura fazer um atendimento assim, com muita... atendimento humano, com muito, vamos dizer, com bastante atenção à pessoa, tanto na farmácia quanto aqui, o Dr. Luiz Bolson também, que trabalha como médico. Então, falando mais especificamente da minha área, com a ideia agora do Claudemir Saquete, do seu Ornag, do Zé, que é nosso presidente, de expandir essa área odontológica e trazer algumas especialidades, porque não se reinventar também. O Círculo está com 75 anos, então aqui a gente vai, além do tratamento, uma clínica geral, que é feito os procedimentos de clínica geral, vão ser feitos alguns procedimentos um pouco mais, vamos dizer, mais incrementados. Vai ter um profissional da área de periodontia, que é o tratamento da gengiva, vai ser oferecido tratamento de canal, alguns tipos de prótese. Então, o Círculo está nessa toada de se desenvolver, 75 anos, que nem o Zé falou, oxalá que chegue aos 150, e sempre procurando um maior benefício dos associados, e também lembrando que a clínica vai abrir para quem não é sócio também. Vai ter um direito ao atendimento, mas sempre ressaltando que o Círculo busca os benefícios para o associado, que é importante vir, paga aquele benefício para usufruir de médico, de dentista, de farmácia, então tem bastante benefícios e vale a pena. E é isso aí. Tá certo, muito obrigado. A finalidade, para os poucos que ainda não conhecem a história do Círculo, ele, quando foi criado lá em 1945, não existiam sindicatos. Então, ele foi criado com a finalidade de abrigar todos os trabalhadores, por isso o nome, né? Círculo operário, a palavra círculo significa a união dos operários, dos trabalhadores, de todas as categorias. Ao longo da sua história, né, com o surgimento de vários sindicatos, a maioria deles saíram daqui, né, foram criados aqui, fundados aqui, né, cada um na sua categoria. O Círculo foi perdendo a finalidade da sua fundação, porém, aí o exemplo que o Felipe falava sobre a reinvenção. Para nós nos mantermos, nós temos que criar soluções, porque senão ele perde a razão de existir. Como eu disse, a nossa história é muito rica, a credibilidade que o Círculo exerce na comunidade também é muito rica, e a gente tem a responsabilidade de manter isso, e não é muito fácil. Manter essa credibilidade, né? Essa campanha que a gente fez, mostra que as pessoas confiaram na gente, e nós confiamos nos presidentes de associações de bairro para que esses aí fizessem a escolha e a entrega dessas cestas, né? Nós tivemos que confiar nessa gente. E senão a gente não tinha uma logística em condições de fazer esse atendimento próprio, né? Contamos com a ajuda dos outros, e até porque isso representa o envolvimento de mais gente. Isso também tem esse sentido, né? Que mais gente participe, e todos têm essa oportunidade de descobrir novas situações de condições de vida que as pessoas têm na periferia, e, ao mesmo tempo, esses presidentes de bairro, ninguém melhor do que eles para saber, né, quem é que de fato precisa ou não.
Então a gente usou esse modo de operação. Então, nesse sentido, né, pessoal, hoje é um dia especial para nós, não são muitos que estão aqui nos prestigiando, mas esses representam, né, as forças da nossa comunidade. E nesse sentido eu quero convidar então o Padre Paulo e a pastora Paula para que façam uso da palavra e nos deem uma mensagem em relação à nossa data comemorativa. Muito obrigada. Uma boa noite a todos e todas. É uma alegria muito grande estar aqui nesse momento tão especial do Círculo, e é notório que essa história que vocês fazem parte, e muitos outros e outras também já fizeram, teve êxito, né? Esse nome Círculo é tão simbólico e também tão necessário, né? Muitas pessoas circulam aqui, vocês atendem, vocês recebem, e é também notório esse cuidado, como muito bem o doutor colocou, né? Esse olhar humano. Sem as pessoas e sem vocês e sem tantas outras, de forma voluntária ou colaboradores, né, remunerados, nada disso tem sentido. E nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo, a gente vê que as coisas mudaram, as pessoas mudaram e elas estão carentes. Muitas vezes não é só um atendimento em busca de um medicamento na farmácia, mas às vezes até um oi, um olhar, não é só uma consulta dentária, é muito mais do que isso. Então, eu escolhi para esse dia e esse momento um texto de Eclesiastes que para mim tem dito muito nesse tempo de pandemia, que talvez nos conforta e talvez até dá uma cutucadinha assim de desafio, né? Para olhar para o futuro. Porque além da pandemia existe vida e existem pessoas irmanadas com um objetivo comum de fazerem a diferença. E é por isso que 75 anos se passaram e esse lugar e essas pessoas, vocês ainda estão aqui a serviço. E nesse texto de Eclesiastes 7, no capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembrem-se disto. É Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. No sentido de que na dificuldade, Deus está. Na alegria, Ele também está. E hoje, nesse momento de gratidão, também. Que a gente tenha um olhar para o futuro, um olhar esperançoso. Um olhar de tantas pessoas que olham com admiração a essa equipe e tantas outras pessoas que gostariam e talvez estariam aqui se não tivéssemos nesse momento tão difícil. Que vocês permaneçam nessa unidade e que esse círculo movimente, e movimente muito. E nesse movimento inclua outras pessoas. E que sempre de novo vocês possam se colocar diante desse Deus, assim como a gente faz, indiferente da nossa confessionalidade, da nossa igreja, da nossa religião, o Deus é um só. Né? E a gente faz tudo isso porque a gente tem no nosso coração um desejo de colocar uma sementinha do bem, talvez da fé, talvez da esperança, na vida das pessoas. E é por isso que hoje aqui a gente se reúne em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E eu tomo a liberdade de convidá-los para que a gente ore e agradeça a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai e Criador, nós te damos graças por tantas mãos e tantas pessoas que já trabalharam e movimentaram esse círculo. Graças por 75 anos de história do Círculo Operário em Farroupilha. Graças por tantas pessoas que aqui tiveram o seu atendimento, foram acolhidas, receberam medicações e tantos outros serviços. Que Tu os abençoe, os guarde e cuide de todas essas pessoas que se colocam ao Teu dispor e a servir do próximo, da próxima, sem olhar a sua cor de pele, a sua raça, com amor e com cuidado, com humanidade. E que Tu nos mostres, Senhor, o caminho que devemos seguir após a pandemia e que Tu fortaleças e dê saúde a todos e todas que aqui Te servem e também se colocam a serviço. Em Teu nome nós Te agradecemos e nos colocamos em Tuas mãos. Amém. Com certeza a pastora Paula já nos motivou muito do motivo de nós estarmos aqui, né, e de tudo aquilo que nós estamos celebrando. E esse gesto bonito também de hoje, essa questão da distribuição das cestas, e esse gesto social, quando a gente atende os últimos,
a gente não perde o caminho. E nós temos a certeza de que quando o Círculo Operário foi criado lá 75 anos atrás, ele tinha também esse intuito, né? De poder atender as pessoas, né? Os agricultores, o pessoal que estava ali. Então, que essa motivação seja sempre a nossa motivação maior, né? De fazer o bem, de a gente poder fazer uma parte. Nós não vamos salvar o mundo, com certeza que não. Mas nós vamos amenizar, com certeza, a vida das outras pessoas. Então, mantenham sempre esse espírito de solidariedade, de ajuda, né? Nessa dimensão social, seja através, né, da assistência, e a gente sabe também, você dizia, Felipe, né? A gente acha que dentista é algo, coisa de luxo. Não, é questão de saúde pública, né? Em todos os sentidos, né? Então, quer dizer, eu acho que é muito importante. Eu dizia também antes aqui de que eu sou prova disso, nesses 10 anos que eu estou aqui em Farroupilha. Daquilo que era o círculo, não sem desprezar ninguém, porque nem sei quem é que estava dentro e que estava fora. Certamente vocês já passaram muitas direções, muitas diretorias passaram aqui, cada um fez a sua parte da medida do possível. Mas as melhoras que houve nesses últimos 10 anos para cá foram muitas, né? Eu me lembro daqui, todas as reformas que foram feitas, na farmácia, a parte lá dentro, lá em cima, foi feito muita coisa, né? Foi feito muita coisa. E a gente sabe que nesses últimos 10 anos sempre foi anos de crise, né? Foi anos de bonança, seja da crise que nos antecedeu, de 2012 em diante, agora depois de novo. Então mesmo em todas as dificuldades e todas as crises que foi passadas, teve, então significa de que as pessoas estão unidas e que o pouco de cada um vai ajudar também a gente continuar a fazer essa caminhada. Desejo mais 75, né? Para depois alguém desejar mais 75. Que é muito importante. Vamos rezar junto a oração do Pai Nosso, a nossa oração, é a oração nossa, a oração da Igreja da Paula, né? A Igreja Luterana, a Igreja dos Irmãos, né? Na Igreja dos Irmãos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair. Deus abençoe mais uma vez esse local, abençoe cada um de nós, abençoe todos aqueles que fizeram parte dessa caminhada, que já estão num lugar bem melhor que nós, né? Que nós queremos recordar também nesse momento, abençoe todos aqueles que estão trabalhando, assim seja. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma salva de palmas para todos nós. E eu gostei porque os balões não são só vermelho nem só azul, é azul e vermelho. E o branco é o dourado. É 75 é o dourado também, muito bem, queridos. Então, muito obrigado pelas palavras, pela vossa mensagem, Padre Paulo e a Pastora Paula. Isso nos dá alento e também motivação, né, para seguirmos essa caminhada. Convido agora o Laírton, que é nosso apoiador, para fazer uso da palavra e dizer alguma mensagem também sobre o trabalho desenvolvido. E pela data, obviamente. Pois não. Muito boa noite a todos. Eu vou tentar dizer algumas coisas após as pessoas terem se manifestado tão bem, com tanta propriedade sobre tudo o que representa essa entidade. Sim, gostaria de cumprimentar o Círculo Operário, porque estou aqui, de repente, representando colaboradores indiretos, mas não podemos esquecer de tantos colaboradores diretos que temos aqui. O Felipe se expressou tão bem, o pessoal da farmácia, os funcionários que estão aqui no dia a dia, emprestando a sua dedicação, acho que eles são a fachada dessa entidade, e se não fossem eles, então fica também os cumprimentos a eles que estão aqui todos os dias levando o círculo para frente. E no momento em que essa entidade, que poderia dizer assim, que tem um cunho talvez voltado só para associado, ou voltado só para algum tipo de faixa etária, essa entidade sai da sua zona de conforto
e invoca a sua vocação, lembrando do porquê ela nasceu, dos operários, e num momento que justamente o operário, lá em março, eu lembro o presidente falou comigo, a preocupação não era somente a questão assistencial. O operário ele ficaria desprovido do seu maior bem, que é trabalhar e levar o sustento para dentro das suas casas e de suas famílias. Esta campanha do Círculo Solidário, presidente, ela nasceu sob essa expectativa, que ali na frente, esse momento difícil, iria chegar nos lares dos operários. Então, o Círculo Operário sai da sua zona de conforto e ele se mostra para a comunidade como uma instituição que, se alguém precisasse, num momento de socorro, ele está aqui para ajudar. Então, eu acho que isso mostra que, certamente, ele está preparado para seguir, além de 75 anos e muito mais. E, por fim, é óbvio que esse futuro é brilhante quando a gente percebe, eu conversava com o Claudemir Saquete, agora há pouco aqui, o pai dele fazia parte do grupo de jovens em 1945 e foi um dos idealizadores, um dos labutadores aqui. Pois bem, aqui está ele, seguindo o rumo que o pai dele também ensinou, que acreditava nesse ideal, há 75 anos atrás, e vem aqui emprestar sua dedicação, seu tempo, como muitos assim o fazem aqui há muito tempo. Então, parabéns aos colaboradores diretos, a esses que emprestam seu tempo, a essa entidade que está aqui encravada no coração do município fisicamente, mas que mostra que está não só como um prédio, mas como está próxima e dentro do coração dos munícipes. Cumprimentos ao presidente, a toda a diretoria, aos colaboradores, a todos os presentes, e sempre que for possível, só cabe a nós ajudar um pouquinho mais, naquilo que for possível, a essa entidade que tem feito um trabalho singular por muito tempo. Parabéns a todos, muito obrigado. Está certo. Tem mais alguém que queria fazer outra palavra? Eu queria aqui chamar a atenção. Nós temos aqui para presente o nosso companheiro, o Luiz Perotoni, que é o decano aqui nos nossos conselhos aqui. Então, Luiz, você aqui representa, não vou dizer os fundadores, mas você é a nossa história aqui. História viva, da longa caminhada. Eu queria só fazer registrar, esse registro. sem dúvida, merecida. Vem cá, Luiz. Faz aniversário comigo, né? Agora? Mesmo dia. Ah, que legal, que bom. Então, tá aqui o Luiz, que é o nosso... Sim, fizemos questão. É isso mesmo, ele é do Conselho Deliberativo há longos anos já, emprestando a experiência dele, a vivência. Esse homem tem, desde de jovem, aqui conosco, e é esse exemplo que a gente precisa, né? As experiências que ele viveu, transmitir para a gente, para que depois a gente possa passar adiante, sem dúvida, e inclusive para olhar, né, daquilo que a gente acerta, daquilo que a gente pode eventualmente cometer algum erro, para nos alertar. Este é, né, o principal símbolo do nosso cuidado que a gente tem, e valorizando aqueles que antes, né, chegaram. Também faz parte dessa representação antes que me referia. Então é isso. Obrigado, Rubens, obrigado, Luiz, por terem emprestado um pouco da vossa experiência para também ajudar na caminhada de êxito do Círculo Operário. Agradeço também a participação daqueles que no dia a dia, né, fazem o Círculo acontecer, atendem os nossos associados, atendem, inclusive, como foi dito, até poucos dias atrás nós tivemos que mudar a logística da farmácia por conta da pandemia, com limitação de espaço. Mas tínhamos até pouco tempo duas poltronas para sentarem, aqueles que quisessem sentar um pouquinho, e como é importante, né, todo mundo valoriza isso, receber um copinho de café, um copo d'água, ou quem sabe conversar com alguém, que é muito isso é importante, e poucas pessoas dão, né, essa importância de dar ouvidos, né, de ouvir o que a pessoa tem para dizer. Às vezes é só para descansar um pouquinho, né, ou não comprar nada, mas enfim, nós temos esse olhar. E eu queria também ressaltar, para que nós continuemos cada vez mais sólidos e consigamos também reproduzir outras vezes campanhas nesse sentido, de uma forma ou de outra, ajudando um ou outro, que sejam nós todos aqui multiplicadores. A gente sabe que esse mercado de farmácia ele é muitíssimo concorrido. Mesmo assim, a nossa farmácia não pertence a uma rede, ela é própria, está aqui viva, e ela funciona graças
a lealdade dos nossos associados. Fique à vontade. A lealdade dos nossos associados, por isso a gente se mantém vivos e fortes. Então, aqueles que puderem, né, de uma maneira ou de outra, incentivar com o prestígio e comprando produtos da nossa farmácia, faz com que a gente consiga, mais ainda, repetir ações como essa que fizemos hoje. Né? A gente sabe que é difícil, nós temos competitividade, embora alguns pareçam que não, existe um apelo comercial muito grande nas grandes redes, mas nós temos condições de competir se a gente é consultado. Se alguém nos vier procurar para fazer uma cotação de preços, eu tenho certeza que a gente tem condições de competir com bons preços, além do atendimento, obviamente. Então, esta é também uma forma de ajudarem. Aí eu conto com os amigos do Círculo, além dos associados, que já fazem isso, os amigos do Círculo que venham nos prestigiar para que, pelo menos, a gente possa, mais ainda, reverter em ações que beneficiam a comunidade. Porque aqui o nosso principal objetivo não é o lucro, como é a iniciativa privada de um modo geral. Não que seja errado que se faça, mas também a gente tem o resultado do nosso faturamento e do nosso lucro serve para isso. Né? A gente gera alguns empregos, a gente retribui em benefícios para as pessoas, coisa que os outros, né, a iniciativa privada tem como princípio apenas o lucro. Então a gente quer com isso transmitir para que, através da imprensa, que reflita um pouco sobre isso também. Né? Esta é uma outra forma de ajudar o Círculo Operário e ele se manter vivo e forte para alcançar mais benefícios ali adiante. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a presença de todos aqui.